Sal grosso com uma cabeça de alho ou limão com sal grosso protege de energias ruins? Cara, não protege, mas assim, dá pra você fazer um bom molho com isso, sabe? Fica muito bom, com certeza dá pra você temperar carne, frango, Nossa, é muito bom. Eu aconselho você botar isso na salada também. Cara, essa coisa de limpeza, né? Que usa algumas coisas que a gente pega pra comer e tal. Isso é tão complicado. Teve uns anos atrás que, muito antes de eu ter canal, eu tive um bate-boca feio no Facebook por causa disso. Por conta de umas receitas que a Márcia Fernandes passou no programa dela, sei lá onde é que foi, e assim, tinha gente defendendo ferrenhamente o uso daquela porra que consistia praticamente num molho vinagrete, sabe? Que a gente aqui no Rio, a gente usa no churrasco. Então tinha tomate, vinagre, cebola, e você passava aquela porra na casa, sabe qual é? Eu fiquei pensando, falei, mano, essa porra dessa mulher tem merda na cabeça dela, só pode ser, porque não tem resultado eficaz isso, em zero mesmo. Você não espanta nada com essa porra, gente, você não espanta algum com esse tipo de coisa. Eu queria muito que as pessoas tivessem uma ideia do quão difícil é você transformar energia, né? Quando você vai fazer uma limpeza, você está transformando uma energia que está negativa ali presente, né? Você vai neutralizar aquilo, transformar em positivo, né? Ou neutro, pelo menos. A mesma coisa se dá com qualquer tipo de trabalho, qualquer coisa que você vai fazer. Então é quase que uma química. Tanto que, independente da vertente que você siga, se você é do candomblé, se você segue alguma vertente mágica, ocultista, você leva anos. Não é um, nem dois, nem três, não. São anos até a gente aprender a lidar com os elementos, com as combinações, a entender por que um elemento X vai servir com Y, mas com Z não vai servir. Por que de cada coisa, sabe? Demora muito, gente. Aí vem alguém, sei lá, ela tirou a informação do cu, né? Bota aquela porra na internet porque tem uma influência que advém da televisão e tudo mais, e todo mundo segue aquilo. É óbvio que não vai funcionar, né? Procura outros métodos de limpeza. Se você quer fazer uma coisa desse tipo, eu te aconselho mais a você ir no mar tomar um banho, sabe? É muito mais eficaz você fazer um mergulho ali, no intuito de você se limpar ou de recarregar as suas energias. É muito mais eficaz de verdade do que você fazer esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, usa essa mistura aí pra fazer um tempero que vai dar bom, com certeza. Você se sente arrependida por ter deixado os guardiões de lado? Eu me sinto arrependida de não tê-los deixado antes. Eu me sinto muito arrependida de não ter enxergado as coisas, sabe, há 10 anos atrás. Eu poderia ter largado eles há 10 anos atrás. Eu me sinto arrependida de ter ouvido minha mãe quando ela falava desse lado ruim deles e eu não acreditava. Quando eu não ouvia inúmeras pessoas de dentro do santo que sempre falaram acerca disso. E naquela época era muito mais falado do que hoje, né? Hoje tá quase que perdido, né? 90% tá perdido porque foi tomado por essa gourmetização da Umbanda. Então são pessoas que realmente não têm entendimento nem conhecimento prático. Então eles realmente acreditam que é tudo voltado pro bem. Eu só me arrependo de não ter deixado antes mesmo, de ter sido tão ingênua, de ter amado demais, de ter sido muito apaixonada. Quando a gente ama muito uma coisa, uma ideia, uma pessoa, a gente se torna cega pro mal que aquilo faz pra nossa vida, pra como a gente tá, né, a nossa situação atual. A gente fica realmente sem uma visão lógica das coisas. Então o que me faltou foi isso, e o que me arrependo foi disso. Somente de não ter deixado antes.
Somente isso. E, cara, eu dou sempre a vocês a possibilidade de analisar a minha vida antes e depois de eu ter deixado. Acho que a verdade, né, a realidade fala mais do que qualquer outra coisa. Pensa em mexer com Goécia novamente? Eu já falei disso aqui, né? Em vídeo, ano passado eu falei disso e eventualmente eu falo com vocês. Gente, eu comecei a mexer com Goécia, eu comecei a estudar Goécia. Desde que eu deixei essas entidades, né, eu fiz um vídeo explicando a vocês o equívoco do lance do quadro. Eu falei até a respeito de pessoas, de magos mesmo que praticam a Goécia, me deram vários insights acerca dessa situação toda. Então, assim, eu venho estudando Goécia já tem um ano. Eu não pratico como coisas para conseguir coisas para mim. Eu tenho isso como uma religião, sabe? Não é uma coisa que eu tô fazendo integralmente, mas eu estudo a Goécia hoje. E pelo que eu estudo, claro que eu tô só no início, falta muito, eu percebo que a Goécia, ela é extremamente segura, se corretamente praticada, e ela é muito mais segura do que uma sessão para você invocar espíritos. É muito mais segura do que uma gira, dependendo da pessoa que estiver coordenando essa gira. Porque existem meios muito corretos e muito simples de você invocar e você banir. Existe um controle muito grande, uma forma de controle daqueles espíritos que não são simplesmente espíritos de pessoas que morreram presas às paixões humanas, né? Que é tão difícil. Então é muito mais seguro, sem sombra de dúvida. Eu recomendo você dar uma olhada no vídeo que eu fiz acerca dessa correção sobre a situação do quadro, para vocês entenderem que a visão que eu tinha da Goécia também era distorcida por conta da própria Maria Padilha. Você vê como que eu era imbecil, que eu acreditava em tudo que ela dizia, e hoje a Goécia para mim é uma coisa totalmente desmistificada. Não tem problema algum com ela se você estudar, respeitar, fazer as coisas de forma correta. Mas é um estudo longo e eu tô muito no início, então eu não vou falar disso aqui no canal, porque é uma coisa que eu realmente sou muito leiga, ok? É possível ter pombagira sem invocar. Tô com a impressão de que ela me pegou, mas eu não chamei. Só né? É super possível, é totalmente possível. É muito possível que uma pessoa nasça e já tem uma pombagira aqui aguardando para montar nela, né? E isso está se tornando cada vez mais comum. Inclusive, no momento que você nasceu aqui no Brasil, você está sujeito a isso, né? No momento em que a sua família tem um envolvimento, ou que você, de certa forma, abra um portal para que elas cheguem até você. Mas no caso dessas entidades, gente, como elas são extremamente apegadas à nossa vida, à matéria que a gente tem, ao nosso estilo de vida mesmo, sabe? Material e tudo mais, elas podem completamente agir como um obsessor. Vamos supor, elas cismam com você por alguma razão, eu já vou falar quais razões são possíveis. E o grande problema disso é que elas são muito mais poderosas do que um simples obsessor, do que um simples quiumba. Então é aí que elas cagam a sua vida todinha. As razões pelas quais essas entidades podem simplesmente se grudar em você porque elas escolheram. Porque elas gostaram da sua aparência física, porque elas gostaram do estilo de vida que você leva, ou porque elas veem ali uma possibilidade de modificar você para que você viva o estilo de vida que elas gostam, ou para que através de você, né, elas possam usufruir do estilo de vida que elas vão fazer você ter. Então é aí que tem pessoas que podem começar a beber, pessoas que podem ter mudanças drásticas na própria sexualidade, sem que aquilo tenha passado na cabeça delas antes. A pessoa heterossexual sempre teve um tipo de gosto, de vontade sexual muito linear e nunca teve nenhum tipo de vício, e de repente essa pessoa desembesta a ir para um outro lado da situação,
Então ela passa a pegar a pessoa do mesmo sexo, ela passa a frequentar orgia, ela fica com os hábitos sexuais extremamente mais promíscuos. Ao mesmo tempo ela pode adquirir um tipo de vício, ou ela pode ter algum problema emocional, geralmente vem um pouco junto até essas coisas. Então eles podem sim modificar a vida de uma pessoa para poder usufruir desse estilo novo de vida dessa pessoa, entende? Não existe uma forma de você estar imune a isso. No momento que você está aqui, né? E isso está piorando muito porque eles estão ganhando muita força, né? A popularidade deles conforme aumenta e a quantidade de pessoas que cultuam essas entidades também dando oferenda o tempo inteiro, dando a própria energia para elas. Então, por isso que isso está ficando tão constante, né? Então, tem pessoas que elas não são do nosso meio religioso, elas não frequentam nada voltado para a espiritualidade. E volta e meia elas chegam e me falam, cara, olha só, isso eu tô falando pra você de médico, de artista, de gente que não tem nada a ver com nada, que tá totalmente alheio a questões de macumba mesmo. E a pessoa chega pra mim e fala, cara, aconteceu isso e isso. Eu não sei porquê, nem como, porque eu não tenho contato nenhum, a minha família é de outra religião, então eu sou ateia e tal, e isso tá acontecendo, né? E você vai investigar ali, é a entidade que tá agindo na vida da pessoa, então isso está se tornando cada vez mais comum. Não é um problema exclusivo seu não, viu? Se te serve de consolo, infelizmente eles estão ganhando muita força e estão cada vez mais entrando na vida das pessoas sem que elas se deem conta ou sem que elas tenham chamado ou procurado por isso. Hoje é só, um beijo grande, até!